Estou ao vivo com meu turbante indiano esperando vocês aqui. Eu sei que tem muita gente online que estava aí esperando. E galera, não sei se eu vou poder gritar muito hoje, tá bom? Peraí, acho que eu tô nos bastidores. Eu tô no perfil certo? Tô nos bastidores da escrita ou tô aqui? Guardando nossa live. E aí? Pois é, Lari. Vai baixar alguém aqui, porque são 6 da manhã aqui na Índia. Eu não posso gritar muito, tá? Se eu estiver gritando aí, vocês me falem. Porque senão eu vou acordar aqui todo mundo no hotel. E aí vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos lá, entrando. Tô no meu perfil, né? Tá, beleza. Por um momento aqui, desceu aqui. Sami está ao vivo. Pô, tá avisando pra mim mesmo que eu tô ao vivo? Vamos lá, galera. Simone, o que você tá fazendo acordada, Simone? Vai dormir, minha filha. Vai dormir que o dia vai ser longo hoje, viu? Vamos lá, galera. É o seguinte. Antes de eu falar um recado aqui. Muita gente me fala que quer me ajudar, me espalhar minha mensagem, não sabe como. Vou dar uma dica aqui para vocês. Esse último texto que eu escrevi, 400 pessoas mais ou menos mandaram esse texto para outras pessoas, provavelmente para pessoas amigas que elas já conhecem e tal. Existe uma outra maneira de você ajudar a compartilhar minha mensagem para outras pessoas verem esse texto, que vocês também podem fazer, porque quase 400 mandaram o texto, mas só 50 comentaram. Então, quando você comenta e curte, isso aparece para outras pessoas no random, no perfil lá delas, né? Quando eles estão passando, falam, tem um texto aqui que apareceu para mim, o cara vai lá e clica. E aí ele vê. Aparece para quem? Para pessoas que seguem os mesmos perfis que você, às vezes. Pessoas que curtiram uma coisa que você curtiu também, não necessariamente me seguem. Então, assim, sempre que vocês gostarem do texto, se não gostou, passa em diante, dá um like lá, ou então não dá like. Mas se gostou, escreve lá o que chamou sua atenção. Poxa, Sami, muito legal isso aqui, me identifiquei com isso, porque tem muita gente, galera, que lê os comentários. E você ajuda eles também a se inspirarem, porque às vezes ele quer dizer uma coisa, não tem coragem, ele vê ali, ele fala, poxa, eu penso igual a isso. O cara vai lá e curte o comentário dele. E é assim que a gente espalha a mensagem, porque o Instagram ele é um bicho meio guloso. Para você alcançar os seus próprios seguidores e mandar sua mensagem, você tem que pagar. Então ajuda nós aí, tá bom? Gostou? Curte, compartilha, faz de tudo aí que você puder, para que esse perfil cresça e essa mensagem consiga alcançar mais e mais pessoas, tá? Já vi gente aqui que conseguiu deixar o emprego, já vi que tem gente aqui que conseguiu ressignificar o emprego, tá tendo uma vida bem melhor. Já vi gente que deixou de tomar remédio controlado por conta de ler texto, já vi gente que deixou de querer tirar a própria vida como estava pensando, já vi tanta coisa que eu acho assim, que todo mundo poderia ter uma oportunidade também de se identificar com o que vocês estão se identificando. Vocês estão aqui já há mais tempo, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui porque eu só vou poder ficar 50 minutos, senão o Vili vai me matar. Porque com 50 minutos eu tenho que encerrar, senão eu não consigo salvar a live. E depois ele fica lá madrugando para salvar a live. André Fraga, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado aí por toda a sua ajuda. Tiago Lobo, até você, meu filho. Como é que tá, Henrique? Já foi dormir, foi? Você tá livre aí? Vamos lá, galera. Eu botei esse tema aqui polêmico, porque eu sabia que ia dar muito pano pra manga pra gente falar, que é sobre como, né? Muita gente pergunta, até porque minha história foi isso, né? Eu sempre compartilhei aqui, principalmente o meu divórcio, então muita gente pergunta, nas viagens também aqui, o povo pergunta, e aí, rapaz, como é que você passou aquilo e tal? Eu falei, vamos fazer uma live para falar sobre isso, né? Não só sobre a minha vida, as minhas histórias, mas assim, o que eu acredito, né? Eu estou aqui compartilhando coisas que passaram a fazer sentido para mim, né? Passaram a funcionar, minha vida se tornou melhor, e isso aqui é só uma opinião, tá? Não necessariamente você precisa concordar, né? Talvez eu fale muita coisa aqui que não tenha sentido nenhum para você, o que fizer, você pega, guarda, cola ali na parede, joga aqui atrás, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, e você vai guardando cada texto, cada live, e de repente aquela parede forma uma figura ali e vai fazer algum sentido para você, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Quando eu sempre terminava relacionamentos na época desde adolescente, né? A gente começa a ter nossas desilusões amorosas e tal. E aquilo ali assusta muito a gente, porque tem horas que você perde um pouco assim, você fala assim, caramba,
Agora bateu numa emoção aqui profunda e a gente, quando é jovem, né, a gente desconhece de onde vem aquilo, né? Muito menos ter ferramentas para você controlar aquilo ali e continuar vivendo a sua vida normal, né? Então, né, as primeiras ilusões amorosas que eu tive de adolescente, eu falava assim, rapaz, eu não quero mais namorar não quero mais ter nada do tipo, porque eu não tenho estrutura nenhuma para acessar um negócio tão profundo desse na minha vida, né? Então ali, namorada de 15 anos de idade, 20 anos de idade, você começa a ter vários relacionamentos e aquilo ali você vai ganhando experiência, né? E a primeira coisa que tem quando acontece nessas experiências, né, se você está atento, é você ver que o script, não só de um término de relacionamento, mas o script de um medo, o script de um desafio, ele é sempre igual. Mas quando a gente não está atento, a gente começa a não perceber que tem etapas ali que passam, né? Então você termina um relacionamento, você sofre pra caramba, né? Você pensa que, meu Deus, dilacerou minha alma, já era, eu não vou conseguir aguentar isso. Então muita gente ali cede, volta logo, né? Não sustenta aquilo, porque não quer esperar passar, igual deixar de tomar café, né? Quem é viciado em café, eu não sou, mas minha mãe é. Eu sempre falei com ela, rapaz, fica 72 horas sem tomar café que essa dor de cabeça vai embora. Agora, você não quer vencer as 72 horas, pô. E a mesma coisa do relacionamento, a gente está habituado a determinadas coisas, habituado àquela companhia, habituado àquele modus operandi de você acordar, ligar para uma pessoa, saber que existe aquela pessoa, né? Fantasiar, você de repente desconstrói vários alicerces que você tem, inclusive para viver, né? E aí a gente pode falar outro dia aí de diferença entre amor e apego e tal, que também dá muito papo legal. Mas assim, todas as vezes, imagine, eu vou contar uma história para vocês assim, imagine que você tem um boneco, tá? Você tem um boneco na sua mão. Um boneco não, um pedaço de argila. E aí um dia Deus olha para você e fala assim, meu filho, eu estou um pouco ocupado hoje, tá? Eu estou um pouco ocupado e eu queria te dar o meu poder durante um dia, né? E eu queria que você fizesse um bom valor desse meu poder, né? Eu vou deixar aqui esse pedaço de argila para você e você cria um ser humano, como eu faço, né? E aí, amanhã eu volto para o meu trabalho, mas assim, hoje eu estou precisando muito da sua ajuda. Você pode me ajudar? Você, claro, Deus. Claro, vou brincar aqui de Deus durante um dia. E aí você chega e começa a moldar o seu boneco, né? Você fala assim, poxa, rapaz, tô aqui com ele na mão, caramba, velho, o que eu vou fazer com ele? Aí você começa a moldar, a fazer a cabeça, né? Fazer o corpo. Aí você pensa numa pessoa saudável, você começa a desejar várias intenções ali, né? Para aquele boneco, que ele saia que ele venha para o mundo fazer o bem, né? Que ele tenha um propósito, que ele tenha algo de valor para entregar para as pessoas, que ele ajude muita gente, que é normalmente o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Quando toda mãe que tem um filho, ela só pensa assim, eu só quero que ele venha com saúde, né? O pai também, eu só quero que ele venha e seja uma pessoa boa. Você deseja coisas genuínas e ao longo do tempo, você mesmo, as pessoas mesmo que desejaram isso começam a se perder dos próprios desejos inocentes e puros do amor que estavam lá atrás, né? E aí começa a tentar limitar o filho, tentar limitar todos aqueles desejos, aí acaba até esquecendo o que desejou e fala, mas você não desejava só que a pessoa fosse saudável e feliz e agora você já está querendo que ele seja advogado, médico, engenheiro e tal? Então, quando você está ali fazendo o seu boneco, né, o que você faz? Você tem aquelas melhores intenções para o boneco, aí você fala, poxa, e aí Deus tinha falado assim, quando você assoprar esse boneco, ele vai ganhar vida. E aí você vai lá e... até contei essa história na última viagem da Índia, e aí você faz aquele sopro mágico de Deus de dar vida para o ser humano, e ele sai andando ali para frente, né? E aí, ao longo da vida, você vai acompanhando aquela sua obra-prima, né? Que é aquela sua obra de arte que você fez ali, que Deus te botou aquela responsabilidade toda. E aí você olha e aí você começa a ver que aquela pessoa cresceu, né? Aquela pessoa ela está desviando um pouco do que você teve tanto cuidado para pensar, né? E aí você começa a ver que as perguntas dele são umas perguntas assim, imagina que você olhasse para esse boneco e você olhasse assim, rapaz, o que está acontecendo? Porque ele só pergunta, será que vai faltar dinheiro no final do mês? E será que meu chefe gosta de mim? E será que eu vou casar antes dos 30? E será que eu vou estar bem antes dos 35 com um carro, um apartamento pago? E será que esses meus amigos aqui são meus amigos mesmo? E será que esse autoconhecimento que eu estou indo, será que eles vão querer vir também? E será que eu não vou ficar sozinho nesse sentido? Você ia achar o quê? Então, falar, rapaz, esse boneco está com defeito. Primeira coisa que você fala, que diabo é isso, rapaz? Você está se perguntando as coisas erradas, você até hoje não olhou para trás para perguntar quem foi que te fez e por que te fez? Então, por que eu contei essa historinha rápida assim, né? Normalmente eu conto ela mais longa, mas eu tenho pouco tempo aqui. Mas é o seguinte, galera,
muitas vezes a gente já começa a construir crenças que a gente nem sabe de onde veio, né? E assim, eu tenho minhas crenças também, eu construí outras crenças porque essas crenças de hoje me faz viver melhor, né? As crenças de antes, você troca uma crença pela outra, somente isso. As crenças de antes não estavam me fazendo tão bem. Então, durante a minha adolescência, que eu sofria com isso, com o namoro, eu só pensava em terminar um e começar outro, porque eu entendia que eu era incompleto, que o meu objetivo era ter uma pessoa para eu ficar, né? Eu sempre fui assim, sempre fui romântico pra caramba, sempre fui um cara que adorava me relacionar, mas eu comecei a perceber ao longo do tempo que aquilo virou muito mais uma necessidade do que uma opção. Era como se fosse errado ficar sozinho, sabe? E ao mesmo tempo que eu tinha tanto medo de me machucar para viver alguma coisa nova, eu me sentia muito atraído. E o medo e o desejo, eles andam muito colados, né? Tudo que você deseja, você tem muito medo também. A liberdade é muito assim, né? Você morre de medo dela, mas ao mesmo tempo você deseja ela. Você fica meio confuso assim. O que é que você vai fazer com aquilo que você recebeu? E aí eu tô lá, né? Cheguei ao ponto de, né, me casar também, sem saber mais ou menos o porquê que eu queria, mas era meio certo, né? Pô, 30 anos ali e tal, 29 eu acho que eu tinha, né? Já com emprego legal, com salário legal. Mas é o próximo passo que tem aqui no script, né? Vamos lá, já tiquei vários aqui, tchau, vamos ticar mais um. E aí, quando eu comecei a ver que, né, a despertar para outras coisas, né? Não só... quando eu despertei, né, eu comecei a desfazer tudo e desfiz. Primeiro foi o emprego, né, essa história que você sabe, e depois naturalmente eu fui mudando o estilo, desfazendo o estilo de vida que eu tinha, né, e criando outro, né, e naturalmente também eu fui para um outro país e aí acabei desfazendo de amizade, não desfazendo no sentido de desfazer, mas, né, de afastar, porque cada um tomou seu rumo também. Meus amigos tiveram filhos, casaram, ficaram na cidade, eu fui para outros lugares. Começamos a ter gostos diferentes também. Naturalmente você fica ligado pelo afeto, mas não pela convivência de antigamente, né? E o casamento foi uma consequência também de um despertar para um novo alinhamento do que eu acreditava, né? Não só em relação ao que era o relacionamento, né? Não tem nada a ver com a pessoa, mas de tudo, né? Do modelo que é hoje e tal. Eu vi que eu não me identificava com várias coisas daquilo ali. E aí sim, mas quando eu me dei de frente para terminar aquilo ali, eu me vi fazendo uma retrospectiva de tudo o que eu já tinha vivido. Eu falava assim, rapaz, se você sofreu tanto e pô, ficou tão mal, né? Eu lembro que o namoro que eu terminei, eu tive quase uma úlcera. E o meu estômago sempre foi algo que atacou, né? O nosso corpo, ele fala com a gente, então as nossas emoções, o corpo a gente tem aqui para ser uma ferramenta de tipo a empresa de internet, né? A gente tem que ter um bom sinal para se comunicar com ela, né? Nossas emoções, nosso espírito, e tem essa parte material aqui para revelar algo que não está bem e tal. Tem até livros que explicam muito como você lê o seu corpo em relação às suas emoções. E eu falei assim, rapaz, eu já tive até uma úlcera, eu me alimentava tão bem, o médico olhou para mim, rapaz, você não está com algum problema não? Porque você se alimenta, se você está mentindo para mim, parabéns, mas assim, você está me dizendo que você se alimenta desse jeito e seu estômago está assim, você deve estar passando por algo muito ruim. E eu estava passando por um término de relacionamento, né? Eu tinha mais ou menos 22 ou 23 anos, eu falei assim, caramba, velho, então isso existe mesmo, né? E eu lembro que eu fiquei uns 3 anos assim sem me relacionar depois, que eu fiquei muito assustado, porque eu falei assim, rapaz, se eu tiver uma coisa mais forte do que isso, né? Eu me decepcionar, ou então isso acabar por algum motivo, eu não vou ficar legal. E eu quero me preservar. Então eu fiquei um tempo entendendo que eu precisava amadurecer um pouco para ter um relacionamento, algo mais profundo e tal, mais verdadeiro. E acabou não dando certo. Depois de 3 anos eu acabei me relacionando de novo, terminei de novo, enfim. E aí quando eu fui terminar o casamento, falei assim, pô, eu me deparei com um medo incrível, assim, de falei, puxa, e agora, velho? Porque agora, né, eu tava casado com a pessoa, eu tava, né, agora... não é terminar um namoro que você vai para lá, a pessoa vai para sua casa e acabou, né? Um casamento, né? Você construiu várias coisas juntos, né? Ia fazer quase 6 anos já juntos. E famílias são envolvidas, enfim, planos, né? Ideias de família que tinha junto com a pessoa também. E de repente você fala assim, agora eu vou dissolver esse negócio, né? Como é que vai fazer? Então, esse processo na minha cabeça, né? E muitas vezes a gente termina um relacionamento e você tem 2 escolhas, ou você sofre durante o término, né? Ou já vem sofrendo durante a relação e quando termina você já está de boa porque você já sofreu tudo e terminou, você vira as costas e vai embora. Ou acontece como eu fiz, né? Eu já sofria também nessa dúvida se fazia ou não, mas assim, quando fez muito sentido e acabou acontecendo, né? Lógico que houve o sofrimento, mas eu me surpreendi muito com esse término, porque eu não desfaleci, sabe? Eu não ruí. E aí eu fiquei muito encantado com o que estava acontecendo. Eu falava assim, poxa, eu não tô morrendo, né? Meu corpo não está doendo, né? Eu não tô
E aí você questiona, será que eu gostava mesmo da pessoa? E você começa a questionar várias coisas, mas assim, tinha outras coisas por trás, sabe, que eu comecei a perceber, e é isso que eu queria parar para falar com vocês, que é o seguinte, se você, eu vi que tem algumas pessoas que têm caderno aí, anotam coisas na live, às vezes me manda foto do papel e tal, e assim, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, né, uma análise que eu fiz, ver se faz sentido para vocês aí e ajuda vocês. Vamos separar a vida, assim, o ser humano, ele é o ser humano é um ser integral, né? Mas assim, eu vou tentar resumir aqui pelo menos em 4 pilares assim que sustentam a gente numa situação que você precisa ter resiliência, né? Uma situação que acontece um trauma, acontece algo forte na sua vida e ver qual é a sua capacidade de retornar ao seu centro, né? Vamos pensar assim. Então, o primeiro deles aqui, relacionamento, lógico, é um deles, mas vou deixar por último, mas assim, o primeiro deles é o trabalho, né? Assim, você tem que fazer o que você ama, cara. Não tem jeito. Em algum momento você vai ser cobrado por isso. Em algum momento você não vai conseguir sustentar isso, né? Em algum momento você não vai conseguir sustentar fisicamente, mentalmente, pela sua incoerência. Você vai começar a não acreditar, porque nós somos seres em expansão o tempo inteiro, né? Não somente nós, o universo está em expansão, né? A nossa sexualidade funciona em expansão e retração, nosso batimento do coração ele expande e retrai. Nós somos assim, nossa consciência também é assim, né? Então a gente está em expansão o tempo inteiro. E vai ter uma hora que coisas que fazem sentido hoje, que te motivam, vai ter uma hora que não vai te motivar mais. E assim, fazendo até um juízo de valor, as motivações deveriam mudar, né, da gente. Então elas mudam. Espere que isso vai acontecer com você, seja lá por que idade. Algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde, mas assim, vai acontecer. Então, você precisa olhar para isso em algum momento, né, porque você vai ser solicitado. Porque nós queremos deixar marcas aqui, não por vaidade. Você precisa deixar marcas para você fazer a sua vida valer a pena, né? E o trabalho, né, hoje que a gente chama essa cultura do trabalho, é um grande meio, um maior meio assim, para que você consiga exercer não só isso tudo que você recebeu lá do bonequinho que assoprou, né, mas também, né, para você honrar a vida que você teve aqui, né? Você não vai, a não ser que você seja uma pessoa, né, ainda no estágio de evolução espiritual, de alma, né? E aqui eu estou entendendo que as pessoas que estão aqui estão buscando algo a mais, né? Senão não estariam aqui nesse perfil, né? Se você está nesse movimento, você entende que em algum momento isso vai ser solicitado para que você fale assim, poxa, eu quero sair um pouco desse casulo aqui, eu quero saber o que é que tem mais, né? Está causando um desconforto. E aí a gente pode aliar também a dinheiro, porque você precisa ser remunerado por isso, né? Então o dinheiro vai servir inclusive para se retroalimentar a sua mensagem, para você continuar espalhando a sua mensagem de uma maneira sustentável, de uma maneira onde você consiga ter prosperidade. É importante que esses 2 pilares estejam bem alinhados, né? E hoje, assim, estamos vivendo um momento único na história de que você pode fazer isso. Você pode fazer isso com a internet, você pode fazer isso com as diversas profissões que estão surgindo. Hoje é possível, pela primeira vez na história, se o emprego dos seus sonhos não existe, você pode criar o trabalho dos seus sonhos. É muito possível, tá? Eu nunca imaginei que eu fosse estar fazendo o que eu estou fazendo e posso também um dia contar na live, não só sobre isso, mas nos bastidores tem muito sobre isso, de como eu criei. E é possível para todo mundo hoje, tá? Se você quiser realmente. Então, o outro pilar, né? Falando aí de trabalho e dinheiro, o outro pilar é o corpo e a mente, né? O estágio de yoga. Em algum momento você vai precisar entender que a sua mente ela pode ir no passado e no futuro, mas o seu corpo não pode, né? O seu corpo ele só pode estar no presente. Então, estado de yoga, de união, yoga em sânscrito significa união, é onde você está aqui, né? Se você está aí, por exemplo, assistindo essa live e você está pensando somente que você tem que mandar essa live para alguém que deveria ouvir isso aqui, você não está presente, porque o jogo aqui é com você, quem está assistindo essa live é você, o seu corpo está aí na frente do celular, sua mente tem que estar aqui no celular, tá? Então fica aqui que você está com um alinhamento, você está em estado de yoga, é isso que a minha intenção aqui é deixar que vocês fiquem como eu fico aqui também. Eu também daqui a pouco eu já não estou lembrando aqui que eu estou em Amritsar, que eu estou na Índia, estou lembrando aqui que eu estou aqui, passando a mensagem que eu acredito, no lobby de um hotel e está tudo certo. Então assim, o seu corpo e a mente precisa estar, na maioria do tempo, alinhado. Você precisa estar, se o seu corpo está no presente, você precisa estar aqui fazendo isso, né? Você precisa estar entendendo que o seu corpo está refletindo as suas emoções. Então se a sua cabeça não está boa, se você tem uma doença crônica, se você tem uma dor crônica, né? A doença, ela deveria ser um instrumento extremamente educativo para você, né? Porque quando você não entende o porquê que essa doença, isso não vale de nada, porque ela está vindo aqui para ensinar alguma coisa a gente, né? Para que algo precisa ser olhado, o seu corpo está refletindo algo que não está bem, que é muito maior, né? E hoje a gente tem muito essa teoria newtoniana, onde você vai reduzindo as coisas para que você entenda. Então o corpo humano, você vem ali dissecando ele por membros, né? Então hoje o cara está com dor no ombro, então olha o ombro. Está com dor de cabeça, vai para o especialista em cabeça. E os médicos hoje vão ficar tudo daqui a um tempo obsoleto, porque não vai ter como,
não vai ter como você ser especialista mais na vida, né? Porque hoje o mundo material ele é um mundo muito limitado, né? Então, você estudar ali um átomo, né, não resolveu você diminuir o ser humano para o último pro último estágio da matéria, né? Você não resolveu isso. A gente pode falar isso também em física quântica, tem muita coisa legal para falar sobre isso. Então, o seu corpo e a mente você precisa estar entendendo que quando eu tenho uma dor hoje no meu corpo mesmo, foi uma dor que fez eu largar o emprego, né? Quando eu tenho uma dor, quando algo não está legal, quando eu estou conseguindo dormir, quando eu estou com algum desconforto assim de estômago, eu já sei que algo não está legal, eu uso aquilo ali para começar a investigar. Eu não vou tomar remédio, não tomo remédio nunca, nem plano de saúde eu tenho, eu já falei aqui para vocês isso, né? Raramente eu tomo remédio, só quando é algo assim, como eu tive uma dengue na Índia ano passado, e foi algo que eu precisei dar realmente uma atenção, não tinha jeito. Mas mesmo assim eu consegui curar ela com 2 dias de remédio, mas o resto foi tudo água. Água. Eu bebia quase 6 litros de água por dia e consegui curar. Então, é muito importante esse seu pilar estar... e aí você fala assim, vai dando nota a ele, tá, galera? Se o seu pilar de 0 a 5, sendo 5 que você está muito bem, 0 que você está muito mal. Vai dando nota aí nesses pilares que você tem, né? Do trabalho, do dinheiro, né? Se você odeia o que você faz, bota 0 logo nesse negócio, para você olhar para esse negócio, sabe? E se você ganha bem por isso, né? Se preocupe mais ainda, porque isso provavelmente está fazendo você um escravo para você continuar naquilo. Se você ganha muito mal ainda, então, puxa, bota -1. Tá bom? Isso faz parte, é normal. Todo mundo vai fazer em algum momento no início da vida o que não gosta, para você começar a se expressar ali, para você começar a se entender. Mas assim, entender que isso aí é um meio, isso aí não é um fim, né? E se você está olhando isso aí como um fim, né? Se você está aqui, eu entendo que você está preocupado e você quer um dia prosperar no sentido de se sentir bem no que você está fazendo, né? Se sentir bem no que você está entregando na sua vida. Então, aí você bota no seu pilar de corpo e mente. Se você não entende ainda o que é o seu corpo, se você acha que você é uma vítima, que do nada as doenças começaram a escolheram você, você vai ter várias doenças, você vai ter crônico no seu joelho, você vai ter não sei o quê. Se você acha isso, você está numa situação ainda de sono profundo em relação a esse pilar, tá? Você não está entendendo ainda que você não é um corpo, você tem um corpo, né? Você está habitando um corpo. Para simplesmente, imagine, gente, o nosso espírito ele vibra muito, vibra. Ele tem que reduzir muito a vibração nele para estar nessa frequência que está aqui no corpo, que é um corpo denso, que é um corpo que, sabe, é um corpo que atrapalha muitas vezes. Então você tem que cuidar disso para que você se comunique melhor com ele o tempo inteiro, tá? Segundo pilar. Terceiro, né, controle emocional, muito importante, controle emocional, né? O quanto que você consegue se manter de pé quando coisas acontecem, né? As coisas para te tirarem do sério tem que ser coisas muito graves ou coisas muito banais, né? Como é que você consegue lidar com essa impermanência da vida que muitas vezes hoje está bem, amanhã não está, né? E como é que você oscila perante isso? Você consegue, né, numa situação que muitas vezes, eu falei até uma frase outro dia de um cara chamado Ítalo Marcilli, que é um cara muito inteligente. Ele fez um post muito legal dizendo que 90% do nosso sofrimento, que a gente chama de sofrimento, ele é apenas a vida acontecendo, né? Isso fala muito sobre resiliência, né? Isso fala muito sobre controle emocional, né? O que é que você chama disso, né? E como é que está o seu contato com o mundo real para que você chame de sofrimento algo que é simplesmente a vida ali, né? Brincando você brincando de viver, né? Se você está conectado realmente com isso. Então, controle emocional, muito importante esse pilar, bota aí de 0 a 5, tá? E o outro, que é o que a gente está falando aqui, que é relacionamento, né? Como é que estão suas relações, né? Qual é o nível das suas relações? Primeiro com você, como é o seu diálogo interno, sua relação interpessoal, né? Sua relação de você com você mesmo, né? Você é um estranho, você sente que você é um estranho para você mesmo, você olha para trás na sua vida, suas atitudes todas, você reconhece essa vida, né? As enfermeiras australianas que escreveram aquele livro dos 5 arrependimentos, elas falam muito isso. A maioria das pessoas que estavam ali no leito de morte e que estavam prestes para morrer e morriam, né? As que sobreviviam, elas não pegavam os depoimentos, mas perguntavam o que você se arrepende na vida. E todas as respostas incomuns das pessoas que logo depois morriam era: eu olho para trás e eu não reconheço aquilo que eu fiz, eu não reconheço o que essa pessoa aí fez. Então é algo para a gente olhar, né? A gente está em tempo aqui ainda, estamos vivos aqui, temos tempo, talvez não tenha. Eu sei que cada um tem seu tempo, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, é por isso que eu estou aqui. O tempo para mim é uma coisa muito valiosa. Então, você olha para trás, assim, você reconhece essa vida, né? Você reconhece isso aí que está acontecendo, isso tudo aí que você fez e que você construiu. É importante que você também tenha essa responsabilidade para entender que tudo que está acontecendo é que você construiu isso, né? Não existe vítima nenhuma nessa situação, nada caiu no seu colo, talvez inconsciente ou não, mas foi você que construiu isso. É importante que fique claro.
Então, e as outras relações, né? Porque se o seu diálogo interno é muito denso, se a sua vibração é muito ruim, é muito grosseira, né? É muito provável que seja assim em todas as suas relações. Seja quando você encontra aqui um cara no lobby de um hotel na Índia, ou seja quando você vai dar bom dia ao seu parceiro, né? Ou seja lá com as suas amizades, que você está ali tentando catequizar eles para dizer que a sua forma de viver é a melhor que tem, né? Ou tentar convencer de coisas que você nem acredita e nem consegue fazer com você mesmo, né? Como é que estão as suas relações em geral, né? Não só a relação de casal, independente do gênero, mas a relação como um todo com a sua família, né? Como essas relações? Você consegue destravar esse portal da sua família? Você consegue dizer que ama em casa? Ou consegue dizer só que ama na rua? Né? O que tem para destravar aquilo ali? Bota aí de 0 a 5 também. Então, vamos falar de 4 pilares, né? Muita gente separa em 5, tem gente separa em 7 e tal. Eu estou falando aqui 4 para a gente abreviar um pouco, mas falei um pouco de cada um. E assim, aí eu vou voltar para o término do meu relacionamento. Foi a primeira vez que eu terminei um relacionamento e eu percebi que eu tinha mais de um pilar em pé. Olha como é forte isso, gente. Eu tinha mais de um pilar em pé. E eu estou falando aqui em linguagem de engenheiro, né? O pilar é muito importante, né? O pilar ali você está cravado numa fundação, né? Normalmente a gente vai para a rocha e ali todas as tensões que acontecem naquela estrutura vão passando entre vigas e pilares e cai na rocha, e a rocha é o elemento mais forte que tem na terra, e a rocha absorve aquele peso. É por isso que um prédio fica em pé. Então vamos fazer essa analogia aí com o término de 2 vezes, o término de um relacionamento. E aí eu percebi que, poxa, beleza, eu não fazia ainda o que eu amava, né? Mas eu tava na época começando a vislumbrar a possibilidade de ser uma pessoa que passava um conteúdo para alguém, porque eu estava vendo que eu estava criando um repertório. Eu ainda não sabia de que forma eu ia conseguir passar isso, né? Se era em viagem, se era com coach, né? Se era com mentoria. Eu não sabia ainda, isso não estava claro, mas assim, eu tinha uma fé muito grande que eu estava indo no caminho certo. Eu tinha uma fé muito grande que eu estava ampliando aquilo ali, que se eu soubesse esperar, e isso era uma característica que eu sempre tive na minha vida, né? De muito cedo, eu sempre soube esperar. Eu sempre confiava que eu ia ter uma segunda chance em tudo na minha vida. Se eu não pegasse aquilo ali é porque eu não estava pronto ainda. Então eu soube esperar. Às vezes eu desejava uma pessoa, eu sabia que eu não conseguia aquilo ali, mas eu sabia que em algum momento a gente ia se reencontrar, né? Eu tinha muito essa fé, seja num trabalho, eu sabia que aquilo ali que eu não estava fazendo não estava legal, mas eu sabia que aquilo ali ia me levar a alguma coisa, que eu precisava fazer aquilo bem para conseguir a minha outra coisa. Eu nunca ficava focando, né, em arranjar uma pessoa, arranjar um bom trabalho. Eu sabia que eu tinha um desejo ali, mas eu tinha que soltar aquilo ali para que aquilo acontecesse, né? Na física quântica isso é muito legal, que eles falam muito de você colapsar o átomo, né? Você colapsar, quando você emite ondas, você fica muito pensando numa coisa, né? Você não deixa aquilo ali, igual no espiritismo, que você fica pensando muito no morto, é o mesmo conceito. Você não deixa que aquilo ali fique livre para começar a vibrar novamente. Quando você fica pensando muito naquele negócio focado, é a única forma de você paralisar a vibração de um átomo. Então, é muito importante que você tenha o desejo, mas que você não fique apegado àquilo ali, para que você consiga deixar as coisas se materializarem sozinha. Então, quando eu comecei a perceber que o meu trabalho estava me levando já a uma coisa assim, eu falei, olha, está começando a clarear. Eu já estava viajando uns 2 anos e meio quando isso aconteceu, quando eu me divorciei, né? O dinheiro, eu ainda tinha um dinheiro na mão, mas assim, eu não ganhava dinheiro ainda fazendo isso, mas eu estava fazendo muito trabalho gratuito, atendendo as pessoas, porque eu queria me testar naquilo. E eu sabia, poxa, eu estava começando a ver, eu lembro que eu atendi uma pessoa de Recife, e aí em um atendimento ela conseguiu, eu lembro que ela era uma pessoa que tinha uma vida completamente diferente do filho. O filho era DJ, perdia a noite, ela era uma pessoa disciplinada, que fazia exercício, e ela era policial. E aí a gente conversou durante 1 hora, eu estava no quarto de minha irmã, nunca me lembro. E aí a gente conseguiu expandir ao ponto, né, de ela conseguir ressignificar a relação com o filho. A forma como ela estava olhando para o filho era uma forma muito equivocada, né? E com algumas perguntas que eu fiz a ela. E aí eu até pedi ajuda a ela, falei assim, poxa, quanto vale isso? Né? Porque eu estou tendo dificuldade de valorar o meu trabalho, mas assim, você acha que realmente agregou valor à sua vida? Ela falou assim, Samir, você me fez olhar para o meu filho de forma diferente. Eu não tenho nem como valorizar isso, né? Só tenho como te agradecer, mas assim, fique tranquilo que você não vai precisar se preocupar. Enquanto você agregar valor a essas pessoas dessa maneira, você não vai se preocupar com dinheiro ou com nada do tipo. E eu fiquei muito tranquilo, muito confiante naquilo ali, sabe? Todos os trabalhos que eu fiz na minha vida, gente, quando eu comecei, eu fazia gratuitamente. Depois que eu iria cobrando, porque eu queria ver se eu realmente agregava valor à pessoa, para depois eu conseguir valorar isso, né? Então,
Eu tinha acabado de voltar da Índia, né? Tinha ficado quase 3 meses lá, tinha feito uma formação em yoga, tive que largar essa formação na metade, mas eu já estava com muito contato com essas leituras de autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, é uma coisa rápida, tá? Ele não tem muita coisa. Se você se dedicar muito ali, em 6 meses, 1 ano no máximo, você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe que você cocria as coisas. Você já sabe que o mundo se manifesta de você para o mundo, não é do mundo para você. Você começa a ter autorresponsabilidade, você começa a ter consciência e você começa a ter aprendizado, porque quando você tem uma emoção aliada a um entendimento, você tem um aprendizado, né? Então é por isso que eu gosto aqui de passar muita emoção quando eu falo as coisas, porque se vocês tiverem esse entendimento de cognitivo que eu estou passando e se emocionarem com isso, vocês vão conseguir ter um aprendizado. É a única forma que você tem de conectar mente e espírito a isso, emoção e aprendizado, intelecto, razão e emoção. E aí você consegue ter uma capacidade de ação, né? De agir, que é a sua forma de fazer diferente. Então, se vocês tiverem... Eu estava com muita conexão disso. Eu me emocionava durante o dia inteiro no Ganges e fazendo yoga, contemplando a vida. Eu estava muito encantado com a poesia que tinha despertado no meu olhar. Ao mesmo tempo, eu sentava na frente de um professor de filosofia indiano, e o cara explodia a minha cabeça com ideias e com conexões que eu falava assim, caramba. Então, eu evoluí muito rápido nisso. Então, esse meu pilar de controle emocional, eu já estava uma pessoa muito mais resiliente, né? Viajando o mundo inteiro, vários países, o mundo inteiro, não é que o mundo é muito grande, mas viajando vários países. Quando você é viajante, quem é viajante aí sabe, as coisas não dão tão certo, você não consegue ser controlador. Então, muita gente pergunta, Samir, como deixar de ser controlador? Vá para situações onde é difícil ter o controle, né? Vá para situações onde você vê que as coisas são muito maiores que você. Que no instante você vai se render, você vai ser humilde e olhar para aquilo ali e falar assim, caramba, quem sou eu para controlar uma situação dessa, né? Então eu perdi várias passagens aéreas, eu tentava fazer um roteiro todo planejado, mas acontecia de eu conhecer uma pessoa maravilhosa, eu queria ficar mais tempo ali, eu ia perder aquela oportunidade? Não. Então eu comecei a ver que deixar de ser controlador é uma coisa boa, e aí eu comecei a deixar de ser. Então, emocionalmente, quando as coisas aconteciam, eu já acreditava que aquilo ali tinha um porquê, só que eu não estava vendo na hora, porque quando acontece isso com você, você não vê na hora. Essas recompensas imediatas na vida, elas são muito enganosas, né? Se preocupe muito quando você está querendo só recompensa imediata por dar e receber. Não, às vezes os ensinamentos vêm muito depois, você precisa olhar uma coisa mais profunda, né, gente? É como você vai em Bali e você quer ver uma cachoeira maravilhosa onde só tenha você. Você não vai poder ir para a primeira que te dá uma dica. Você vai ter que olhar no mapa, você vai ter que perguntar o local, você vai ter que ver que, as cachoeiras que eu ia para Bali, todo mundo ia para a cachoeira que era 20 minutos de moto, eu ia para a cachoeira que era 2 horas de moto, minha bunda ficava quadrada. Mas quando eu chegava lá, tinha um negócio estonteante para mim, onde eu podia me conectar, onde eu estava sozinho. E turista é assim, turista vai para os lugares da camada superficial, mas o viajante ele vai além, ele sabe que ele já conhece que se ele for um pouco além. E o ensinamento é essa mesma analogia. Você recebe o ensinamento, você recebe uma coisa que você não necessariamente ela vem do jeito que você gostaria, mas é do jeito que você precisava, e você aprende a esperar e você vê lá na frente qual é o ensinamento. Então hoje... Tudo que aconteceu na minha vida foi maravilhoso, sabe? Eu agradeço muito, porque isso que é o conceito de abundância. Abundância nada mais é do que você ter. A gente fica muito abundante, assim, meu poder de compra é muito grande, então eu sou abundante, né? Tem muitas pessoas que me amam, então eu estou em abundância, né? A abundância não é nada disso, não tem nada relacionado a dinheiro. A abundância é você ter o que você precisa no momento que você precisa. Então, hoje aqui, para eu estar abundante, eu preciso de uma boa internet. E eu tenho condições de pagar uma internet boa aqui, que R$60 eu paguei, para ter 3 meses de internet, para poder falar com vocês. Eu não preciso de mais nada além disso aqui nessa hora, né? Eu não precisava de 50 pessoas para viajar comigo, eu precisava de 6 que estão aqui viajando comigo para passar uma mensagem. Então, isso é você estar abundante, é você ter o que você precisa no momento que você mais precisa. E viajando, de todos os perrengues que eu passei, eu olhava para frente assim, né? Eu nunca pedi nada, gente. Eu nunca pedi nada. Quando você pede é porque você está carente de algo. E o universo é assim. Se você está emitindo uma carência, você vai continuar carente, né? Então, o máximo que você pode fazer é agradecer. É por isso que é muito simples e clichê, mas o clichê é bom porque a gente não sabe fazer nem o clichê. Como é que você vai para um conhecimento um pouco mais profundo, né? A única coisa que você pode fazer é agradecer pela essa abundância que você já tem. Se você está tendo acesso a esse conhecimento aqui, se você está tendo acesso a esse entendimento, comece a honrar tudo isso que você viveu, para que você possa ter esse entendimento que a gente está tendo aqui agora, e você possa sair daqui e aplicar, e conseguir dar um beijo na sua mãe, sabe? Que você possa sair daqui e aplicar, e amanhã no seu carro, você, ao invés de ouvir um pagode, você botar essa live para você rever, e você expandir, conseguir ser lá
no seu trabalho uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais motivada, uma pessoa mais estimulada por um conhecimento novo, né? Uma pessoa que tem mais curiosidade para a vida, sabe, para viver de acordo com as suas curiosidades. Então, o máximo que você pode fazer é isso. Você não pode pedir nada que você não tem, porque senão você vai continuar sem ela. Quem pede não recebe nada, tá bom? Isso ficou claro? Depois a gente pode falar uma live só sobre isso, que é bem legal. Então, eu estava nesse momento, né? Então esse pilar de controle emocional e corpo e mente, eu estava começando a ver que eu falava assim, poxa, eu acho que eu apontei o barco para a direção certa, sabe? Muitas vezes a gente quer chegar no local, né? Mas assim, eu só queria apontar o barco. Quando eu estava na engenharia, quando eu estava no mundo corporativo, eu sabia que meu barco estava apontado para o lugar errado. Eu estava chegando num bom salário, eu estava chegando num bom poder de compra, eu estava chegando numa boa imagem perante os meus amigos e a sociedade, mas ele estava apontado para o lugar errado, sabe? Eu sabia que aquilo ali não ia me levar, aquela navegação ali já era meio tortuosa, não era Cabo da Boa Esperança, né? Era da Boa Morte, como a gente lá, como a gente chamava nos estudos de história, no Caminho das Índias em relação às grandes navegações. Eu sabia que estava bem turbulento e que não ia me levar num lugar que eu ia descobrir muita coisa não, sabe? Eu falei assim, rapaz, eu preciso apontar. Mesmo que a navegação pode ser tortuosa, eu não estou aqui atrás de brisa, nem de só bons ventos não, mas assim, eu quero saber que isso aqui vai me levar para um lugar que eu acredito, entendeu? Então, nesse momento do meu divórcio, quando eu vi esses 3 pilares, como eu estou falando com você, eu sentia que ele estava apontado para um lugar bem legal. Eu senti que ele estava apontado para um lugar. Eu falei, rapaz, se você continuar navegando aqui, prestando atenção nessas ondas, na maré, nos ventos, sabe? Em tudo que permeia esse seu barco aqui, ele vai te levar para um lugar que você acredita. Ele vai te levar para um lugar que, questão de tempo, você vai prosperar em vários sentidos, sabe? De lá para cá eu venho tendo muita curiosidade, né? Eu conto aqui muito nas viagens as minhas histórias assim em detalhes, e as pessoas veem o quanto foi recente, o quanto eu cresci em vários desses outros âmbitos. Quando eu pensei, eu falei, meu Deus, mas isso eu estava assim em 2018, há um ano e pouco atrás, nem 2 anos, né? E hoje eu já estou assim, não é possível, sabe? Então assim, tem horas quando você aponta o barco para o lugar certo, gente, navegar é uma coisa muito gostosa, sabe? Se torna uma coisa assim que você tem muita confiança naquilo que você está. Por mais que você só esteja vendo no horizonte, mas eu falava assim, rapaz, se eu continuar aqui, não tem como isso dar errado, sabe? E de lá para cá, minha vida vem assim, melhorando muito. Eu faço questão de compartilhar coisas que funcionam aqui comigo, né? Então, aí que vem a grande coisa de como você superar um relacionamento amoroso. Normalmente, e viver, gente, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. É uma opinião minha, tá? Viver é para profissional. Não subestime a vida. Viver é para profissional. Nós temos várias questões muito complexas para olhar. E a gente olha ela sem o mínimo de atenção. A gente olha ela com muito desdém. A gente subestima muito com a nossa soberba. A gente acha que está pronto. A gente acha que a gente não, isso aqui vai dar certo por causa disso, isso aqui vai dar... E a gente não trabalha em cima disso, sabe? A gente não olha para aquilo com a humildade que precisa a vida ser olhada. A vida precisa ser olhada com humildade, com muita disciplina, com muita atenção, com muita consciência, senão não tem como, né? Até deixar a vida me levar, até isso é uma escolha, mas você está consciente que você fez essa escolha, né? E que você deixou a vida te levar, porque depois não pode reclamar. Então assim, eu sempre levei a vida, hoje eu levo a vida muito a sério, mas eu consegui equilibrar que antes eu só levava a vida muito a sério, eu era muito rígido, muito duro comigo mesmo, sabe? Eu queria que as coisas dessem certo no meu momento, eu não queria entender, eu queria que as coisas fossem muito lineares. Então, quando eu comecei a ver que existem vários outros caminhos, várias outras possibilidades, né? E aí junta com aprender a esperar e tudo, quando eu vi esses pilares sendo fortalecidos, as pessoas elas olham para o único pilar, e é por isso que eu gosto desse assunto relacionamento, que eu acho uma grande universidade da vida, é que você acha que você resolveu aquele pilar, que você pode se sustentar naquilo ali pro resto da sua vida. E tem gente que aposta todas as suas fichas nesse pilar. E quando ele rui, não sobra nenhum outro para você ficar em pé. A pessoa olha e fala assim, minha vida perdeu um sentido, eu não faço nada, eu não gosto do que eu faço, minha única alegria é ela entrelaçar minhas pernas com aquela pessoa para ver o Netflix com pipoca na sexta-feira. Pô, se sua única alegria é isso, cara, se preocupe muito, porque não pode ser isso, por mais que essa pessoa seja maravilhosa, sabe? Por mais que essa pessoa, mesmo que você tenha filhos, sabe? Mesmo que você criou uma família, mas assim, você precisa ter as suas ambições individuais, as suas ambições como ser humano individual, que você veio único para que você aplique ele na vida, para que você se sinta bem. Porque um dia os seus filhos vão embora de casa, né? Um dia o seu casamento vai acabar também, seja na morte, seja em qualquer outro lugar, né? Seja por algum tipo de mudança que vai acontecer na vida. Eu não estou falando para você se preparar porque isso vai acontecer, não. Eu estou falando assim, porque existe
Fortalecer esses pilares, né? Ter mais um é uma opção, não é uma necessidade, sabe? E muita gente acha que o grande... É como um bonequinho que você acha que está com defeito. A pessoa só está olhando, né? Tem pessoas que, quando eu converso, que o grande objetivo da vida dela, todas as ações é para arranjar alguém. Todas as ações é para arranjar alguém. E sabe o que acontece? Ela nunca consegue arranjar ninguém. Porque ela está tão aficionada por aquilo, né, que aí, como eu falei, as coisas não vibram para aquilo ali. Vibrar, gente, é uma coisa que a gente precisa fazer. A matéria, quando ela vibra, ela vira energia. A energia, quando ela vira espírito, sabe? O espírito, quando ele vibra, ele vira mistério. O mistério, quando vibra, ele vira Deus, sabe? E é assim que a gente consegue escalar. Porque a nossa diferença entre essa matéria densa para aquela de lá que você não vê, a diferença é a velocidade de vibração. Então a gente fala assim, poxa, eu estou vibrando com o meu trabalho. Você precisa vibrar mesmo para você transcender naquilo. E para você conseguir contagiar outras pessoas, sabe? Se você está num trabalho e você se sente letárgico, né, você não vibra ao ponto que você está querendo até adormecer. Porque aquilo ali não te traz nenhum tipo de vibração dentro das suas células. Estou falando de coisas físicas. Então, quando eu percebi, eu falei assim, caramba, que mágica isso, velho. Quanto mais eu investir nesses pilares, mais eu vou poder, inclusive, fazer escolhas coerentes em relação ao meu relacionamento. Porque senão, eu vou terminar esse casamento aqui e eu vou estar morrendo de vontade de olhar para outra pessoa na mesma hora. E eu nem sei se eu quero, eu nem sei se eu preciso de uma pessoa agora. Né? Por que eu vou tomar essas decisões tão equivocadas aqui? Por uma falta, porque eu estou entendendo que eu preciso me sustentar em algum lugar. Né? Tem uma história muito legal de um filósofo italiano chamado Giordano Bruno, que ele foi preso pela Inquisição. Ele tinha quase 2 metros de altura, ele foi colocado dentro de uma solitária. Né? A professora Lucilena, quando me contou isso na vivência dela, eu fiquei impressionado. E ele, a cada ano, tirava ele da solitária, né? Ele tinha que ficar agachado ali. E toda vez que ele saía mais lúcido. Até que a Inquisição não aguentou, depois de 6 anos, queimou ele. Né? Porque era a estratégia da Inquisição, botava o cara preso, numa solitária dessa, o cara saía maluco, aí eu jogava ele na rua e falava assim, tá vendo, ele é maluco, por isso que a gente tem que queimar ele. E aí deixava a sociedade fazer isso, que não é muito diferente de como a sociedade faz hoje com a gente aí não, tá? Em relação a julgamentos, enfim. A gente cria os próprios monstros, depois a gente vai querer destruí-los. Principalmente na mídia. Então, fizeram isso com o Giordano Bruno, e você fala assim, pô, o que fez o cara, velho? Perder todas as pernas, né? Porque imagina uma mesa, você tem 4 pernas, são esses 4 pilares. Você arranca um pilar, você arranca uma perna daquela, você cambaleia ali um pouco, né? Aí você arranca uma outra, com certeza a mesa vai cair. Esse cara perdeu as 4 pernas. Esse cara continuava mais lúcido. O que fez ele, né, transcender esse ponto, né? Imagine que você está ali com o objeto nessa mesa, né? E esse objeto ele não está apoiado na mesa, ele tá se arrastando na realidade. Imagine que a mesa é a realidade ali, né? Essa realidade que a gente olha, que é uma realidade ilusória. Você está ali se arrastando na mesa. Então, quando você tira as 4 pernas, você não está apegado à realidade, você não está apegado aos pilares. Você está entendendo que existem outras coisas muito maiores do que isso. Até porque tem gente que perde um pilar, né? Como eu já, quando era novo mesmo, eu lembro, perdi uma namorada, perdi uma prova na faculdade, uma matéria que eu ia demorar de me formar, aquilo acabava o meu mundo. Eu falo assim, rapaz, olha o quanto isso é perigoso, sabe? Hoje eu vejo assim, o quanto era perigoso naquela época. Eu era muito contra, inclusive, relacionamento eu via uma pessoa de 16 anos que namorava há 10 anos, há 20 anos. Eu falava assim, rapaz, que perigo, né? A pessoa nem conhece como ela sem essa pessoa, sem esses pilares, e às vezes a gente cai nessas armadilhas de achar que aquilo é tudo na nossa vida, e a gente começa a se apoiar muito naquilo. E aí, o que fez esse cara estar pendurado daqui para cima, ao ponto de as 4 pernas caírem, e o cara está assim, se arrastando na realidade, ficar vai acabar minha internet daqui a pouco aqui da Índia, então, mas já está acabando a live. Então, galera, a grande mensagem que eu queria passar nessa mensagem, assim, se você está com muita dificuldade de superar uma desilusão amorosa, uma perda de relacionamento, é muito provável que você ache que esse é o pilar mais importante da sua vida, e você está provavelmente ignorando todos os outros, né? E assim, nós somos pesado, nós somos grande, nós somos complexo, sabe? Não se reduza a isso. Não comece a vida achando que você é incompleto, tá? Eu não estou falando aqui de você, eu tenho que me amar primeiro para amar outra pessoa. Não estou falando disso, não. A outra pessoa é muito importante para que você reconheça o seu amor. Vocês já me reconheceram muito as minhas habilidades, as minhas virtudes aqui. Se não fosse vocês, eu também não teria confiança, não. Isso aqui é uma troca, né? Eu acho muito importante que o outro te reconheça também.
né? Mas o outro, ele é um veículo. Até escrevi isso no último texto, né? É muito diferente você falar, eu tenho medo de ficar sozinho e eu tenho medo de não amar mais, né? Quando eu falo que eu não tenho medo de ficar sozinho, eu sou praticamente um mendigo, eu sou um dependente químico. Não tem muita diferença, não, de uma pessoa que quer uma pessoa e uma pessoa que precisa de uma droga para viver, né? Agora, quando eu falo, eu tenho medo de não amar mais, eu tenho medo de matar esse sentimento dentro de mim, ali eu estou falando do outro como né, como um veículo, né, de eu expressar a minha potência, né, que é a maior potência que tem da gente, é o amor, né? Os livros, eles vão fazer a gente aprender, né? Mas assim, a gente só vai conseguir entender com o amor. Então a gente precisa ter esse sentimento dentro da gente para que a gente consiga compreender a vida e compreender todas as relações que a gente tem. Então, assim, olhem pelo menos um pouco, comecem a olhar para esses pilares, porque vocês vão precisar concretar eles ao longo da sua vida. Concretar pouquinho, sabe, com aprendizado ali, para que vocês não caiam nessa ilusão de um dia chegar lá na frente e olhar para trás e falar assim, quem foi que fez essas escolhas? Mas eu converso com muitas mães, galera, que tem muita culpa. Não é que elas não gostam dos filhos, não, mas elas gostam, amam, mas elas não sabem quem foi aquela pessoa que tomou aquela decisão de ter aquilo ali, porque não se identificaram, porque não faz sentido para elas. Então, a gente toma hoje muitas decisões sérias muito cedo, sabe? A gente é incapaz, eu não tenho filho até hoje, né? E não é porque eu não quis, não, ou não é porque eu não tive oportunidade, não. Claro que eu tive, pessoas me convencendo, sogra que pedia, não, mas eu sempre fui uma pessoa que, para tomar decisões sérias que envolvia tanta coisa assim, eu falava assim, rapaz, a vida não pode ser tão cartesiana assim, sabe? Você tem que olhar para aquilo ali, né? Você tem que olhar, e muitas vezes a gente ignora, né? Então, depois eu vi outras pessoas, inclusive eu, né, fiz um rompimento de término de relacionamento e causei aquele sofrimento daquela pessoa, e eu vi, quando eu vi que eu tinha pessoas do outro lado mais estruturadas em relação a esses pilares, o quanto era mais fácil para elas superarem aquilo com maturidade, né? Assim como era para mim também. E todos os meus relacionamentos que eu tive, né, as pessoas que se relacionaram comigo, do mesmo jeito que eu tenho a minha meta de vida, que eu falei para vocês, que era nunca decepcionar meus pais, e depois a cada encontro que eu tivesse, eu queria que a pessoa que se encontrasse comigo, seja onde fosse, ela saísse melhor do que ela chegou. Nos meus relacionamentos eu sou uma pessoa assim também. Eu sou dedicado àquela pessoa, eu quero que a pessoa cresça comigo, junto comigo, a partir de quando ela me encontrou, né, e que ela saia melhor do que ela encontrou, né? Então, eu até falei que uma pessoa pediu para eu falar de relacionamentos abusivos, né? O relacionamento abusivo, vou falar aqui 5 minutos, ele não tem nada a ver com a outra pessoa, né? Você já começou você mesmo se abusando, porque você permitiu aquilo ali, inconscientemente ou não, né? E a gente pode entrar muito em família, e pessoas que normalmente têm relacionamento abusivo, elas não têm só um, ela tem mais de um, né? Porque quando termina um relacionamento, né, você está sofrendo, você tem uma tarefa muito grande e importante para você fazer. Eu até escrevi isso no texto, que a maioria das pessoas, elas não olham para aquilo, elas só querem simplesmente tapar aquele sofrimento, né? Elas querem simplesmente ou arranjar uma outra pessoa que vislumbre um acolhimento para ela, e ela não faz esse término por conta própria porque está ruim, ela faz porque ela foi violentada e ela não está aguentando mais, né? Então, assim, o que foi que fez com você, olhar para si e falar assim, gente, o como eu estava dormindo que eu não consegui ver isso na minha frente, apesar de todas as evidências, apesar de todas as pessoas. Ok você passar por isso, não tem culpa nenhuma, mas assim, você repetir aquilo significa que você não fez a sua tarefa, sabe? Não tem nada a ver com outra pessoa. Uma pessoa que é caçador, ele vai atrás de uma presa, né, para exercer a natureza dele, que é abusar, e você exercer a sua, que é ser vítima, né? Então não tem nada de errado. Mas assim, chegar para você e olhar no espelho e falar assim, onde é que você estava com a cabeça que você viveu isso por tanto tempo e não percebeu isso aí? É muito preocupante de você olhar para você e falar assim, eu estou desconectada com a realidade. Provavelmente eu devo estar repetindo essas ilusões no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, né? Como é que eu posso fazer um exercício aqui para eu despertar? Então, aquele relacionamento, ele pode ser um símbolo de uma virada de chave, ou pode ser um motivo para você achar que ninguém presta. E é uma escolha sua. Então, pense que antes de você se relacionar abusivamente com alguém, você se relacionou com você também. Tá bom? Autorresponsabilidade, galera. Consciência e aprendizagem. São os 3 pilares do meu trabalho. Eu não abro mão. Para mim, o jogo é você com você, não tem nada a ver com o outro. Eu não estou nem aí para o outro, né? Não estou nem aí. O outro, para mim, é só um espelho de mim mesmo. Isso mudou a minha vida e é isso que eu tento passar aqui para vocês. Se vocês acreditarem nisso, a vida de vocês vai mudar.
Se vocês acreditarem que ninguém te deve nada, que aquela pessoa não fez nada de errado com você, ela exerceu a natureza dele, você exerceu a sua. Como um amigo meu do Rio de Janeiro, que eu convivi lá, me pediu um celular para eu dar para a filha dele que eu conhecia. Eu comprei o celular na Austrália, mandei para o aniversário dela com bilhete, com capa de presente, com tudo. E ele nunca me pagou. E não tem nada de errado. Eu exerci a minha natureza, que é acreditar nas pessoas. E ele exerceu a natureza dele, que é enganar. Não tem nada de errado. Lógico que hoje eu vou tirar lições disso para eu olhar com mais atenção, né? Falar assim, poxa, amigo, né? Até que ponto você estava achando que essa pessoa era seu amigo e essa pessoa não era? Né? O que é que você precisava também olhar para aquilo ali? Mas não tem nada a ver com ele, não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. E que bom que a amizade dele custou para mim R$3.000 hoje, R$4.000, e aí não custou daqui a pouco uma outra coisa maior que poderia ser lá na frente. Entendeu? Então é muito isso. E eu acho que isso aí é uma virada de pensamento que pode fazer a sua vida melhor. Tá? Espero que essa live tenha reverberado bem vocês aí. Vou precisar terminar para salvar ela, né? Para deixar aqui para vocês salvar, e futuramente ela vai estar no canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá no canal Samir Aboud, bota lá, se inscreve, aperta o sininho, porque Vila já vai colocar uma live que a gente salvou aí na outra vez, e vai colocar essa daqui também para que vocês possam ver e rever, exercitar isso aí, tá? E bota seu comentário nas fotos, o que você achou. Isso ajuda muito a crescer aqui a mensagem, ajuda muito a que as pessoas leiam os seus comentários, pessoas que não têm vergonha um pouco de se expressar, não sabem se expressar também, ajuda muito isso. Eu, por exemplo, para conhecer o ser humano nas redes sociais, eu leio muito pouco conteúdo, eu vou muito atrás do comentário, porque eu quero saber o que as pessoas estão pensando em relação àquilo, não em relação àquele conhecimento que às vezes até eu já sei. Então, bota lá no comentário, porque vai aparecer esse post para outras pessoas. Isso já aconteceu tanto depoimento, gente, que do nada uma pessoa falou assim, rapaz, eu ia fazer uma besteira aqui na minha vida, e do nada apareceu o seu texto, foi Deus que botou aqui, energia, coincidência, começa a chamar de vários nomes aquilo que a gente não sabe explicar, e você é corresponsável também. Você vê uma mensagem dessa, fez bem para você, faça bem para o outro, né? Eu compartilho com você, você compartilha com outras pessoas, e é assim que a gente vai fazendo um elo. Tá? Eu não estou sustentando ninguém, nós somos elo, igual a corrente. Mesmo que um elo daquele seja quebrado, os outros se sustentam também. Tá bom? Obrigado aí, mais uma vez. É um prazer aqui estar essa hora. Estou muito energizado aqui para começar o dia aqui com o meu grupo. E está uma viagem maravilhosa. Vamos para o 3º dia hoje, já está incrível. E vou ter muitas histórias para contar. Tá bom? Até a próxima segunda, mesmo horário. Vou estar aqui na Índia ainda, mas vai rolar. Beijo, galera.